Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu vou revisar um artigo científico cujo título é Cognitive Driven Development Helps Software Teams to Keep Code Units Under the Limit. É um artigo sobre o CDD, que é uma tese de software que eu criei mais ou menos uns 2 anos atrás e que eu venho trabalhando nela junto com várias pessoas aí, beleza? Esse artigo em especial foi escrito completamente por Gustavo Pinto, colega meu de trabalho na ZUP, empresa onde eu trabalho além aqui do Dev Eficiente. E é um artigo que conta uma história de 1 ano de utilização do CDD em um produto, em uma plataforma que nós desenvolvemos lá dentro por conta de toda a parte educacional que a gente tem lá, né? Então a gente desenvolveu a nossa plataforma de treino que implementa as teorias, enfim, né? O jeito que a gente entende que é legal de treinar. E obviamente, né, tem muito dessa influência do Dev Eficiente também, né? Acho que tem esse cruzamento aí de referências, sem dúvida nenhuma. Beleza? Então é um artigo que eu acho muito especial, tá muito bem escrito, pelo menos na minha opinião, né? Gustavo conseguiu contar a história, os key points ali, né, e tudo mais, tudo de maneira bem interessante. O storytelling tá bem legal, né, contando o uso e por aí vai. Então eu vou revisar aqui, porque eu considero muito, muito importante, né. Esse é um tipo de artigo, não sei se eu vou usar, né, a expressão correta, que é o tipo de estudo que não é tão trivial de se fazer quando a gente quer investigar algum tipo de teoria que nos influencia desenvolvendo software, que a gente fala que esses estudos longitudinais, né? Então você pega e acompanha uma equipe utilizando, né, uma determinada linha ali de desenvolvimento durante um intervalo de tempo grande, beleza? Ou pelo menos satisfatório e tudo mais, para a gente saber, né, quais são os efeitos que aquela técnica, teoria, enfim, tem sobre o código que está sendo desenvolvido pelaquela equipe. Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui com vocês as principais coisas que foram que a gente conseguiu escrever aí no artigo, né? Quando eu falo a gente conseguiu escrever, Gustavo escreveu e eu apenas revisei, né? Então todo mérito, obviamente, aí para ele. Então aqui está o artigo está disponível para vocês poderem ler gratuitamente aí na internet, né? Vou deixar o link, obviamente, no final, beleza? Eu sugiro demais. Numa futura página sobre o CDD, a gente está pensando sobre isso, né? Criar uma página, uma landing page ali sobre a teoria. Esse artigo, obviamente, vai ser o nosso guia, beleza? Para quem nunca ouviu falar do CDD e está chegando aqui agora no vídeo, o CDD é uma teoria de design de código que é fortemente influenciada pela teoria da carga cognitiva, né? Que fala sobre a dificuldade, sobre o quão duro pode ser para sua cabeça na hora que você está utilizando, né, parte aí do seu cérebro para entender uma coisa que você não viu antes, que você não tem conhecimento prévio e tudo mais, e também influenciado por um outro artigo muito importante na psicologia da cognição e tal, que chama o Mágico Número 7. Beleza? Então, é uma teoria que tenta misturar, obviamente, né, engenharia de software com psicologia da cognição, e esse, se eu não me engano, já é o 5º artigo aí que a gente escreve. A gente não sabe ainda se esse vai passar ou não, né, para a conferência que a gente mandou, mas a gente tem tentado seguir essa linha bem científica com o CDD, né? Tem tentado experimentar muito, criado cenários e tudo mais. Vamos aqui então. Então, eu vou direto para a parte do artigo que eu considero que é interessante aqui. Que eu considero que é interessante aqui para o vídeo, que é sobre o que foi os achados aí do artigo, né? Deixa eu chegar aqui pro findings. Então, antes aqui, né, tem explicando qual foi a lógica para escrever o artigo, como a gente minerou o repositório e por aí vai. Então, sobre o que foi encontrado, né, que eu acho que é uma parte bem legal. Então, a primeira coisa que é destacada aqui no artigo é que o CDD consegue limitar o tamanho das unidades de código. O que vem a ser unidade de código? É a unidade que você quer considerar para análise da complexidade. Então, em geral, em sistemas orientados a objeto, a gente está falando aqui, né, de classes. Então, aqui na Andorra, que é o nome da plataforma que a gente desenvolveu dentro da ZUP, a gente considerou que um arquivo é a nossa unidade de análise, e se tiver nesse arquivo 1, 2, 3, 4 classes, a gente vai somar todos os pontos ali, né, de complexidade
daquelas classes, beleza? Então, primeiro achado é esse daqui. Então aqui tem um gráfico bem interessante, logo aqui em cima. Essa linha vermelha mostra aqui o número de linhas por unidade de código, no caso, por arquivo, aqui no nosso projeto, beleza? E a linha azul mostra o crescimento dessas unidades de código, ou seja, né, o número de classes que foram sendo criadas. E na análise desse um ano aí de sistema, uma coisa que ficou bem legal da Andorra é que por mais que a gente fosse criando mais classes, o número de linhas de código não é esse, a nossa análise não se resume a isso, mas linhas de código historicamente tem uma relação forte em artigos, em análise de entendimento de código. Então, em geral, quanto mais linhas de código, tende a ser, não necessariamente mas tende a ser mais difícil de ser entendido aquilo, porque quanto mais linhas, de novo, né, tende a ter mais elementos ali dentro que podem influenciar na dificuldade de entendimento daquele artefato ali, né, daquela unidade de código. Então, isso aqui foi uma coisa bem legal do CDD, né? Gustavo marcou aqui que o mesmo número de classes aumentando, o número de linhas chegou uma hora que ficou mais estável. Ops, eu desci muito? Calma aí. Ai, calma aí que eu desci muito aqui. Aqui. Ficou estável, né? O que é uma coisa bem interessante. Por quê? Porque a gente sabe que a complexidade do software tende a aumentar com o passar do tempo. Você vai encontrando bugs e vai corrigindo esses bugs, você vai alterando funcionalidades por conta de mudanças de pensamento, você vai adicionando funcionalidades e historicamente os softwares mostram que a complexidade das unidades de código elas vão aumentando com o passar do tempo. E se esse padrão que foi encontrado dentro da Andorra foi um padrão que a gente que de alguma forma puder ser replicado em outros projetos, vira uma ferramenta importante para você ir alongando ao máximo o tempo de vida do seu software com uma saúde interessante. Eu gravei um vídeo sobre isso anteriormente aqui para o canal, bem inspirado no artigo Software Aging de David Parnas, onde ele entende, né, que o seu software vai deteriorar. Ele vai chegar num estado que possivelmente vai ser muito difícil de ele poder ser mantido dentro do que é interessante para o negócio. Mas se você puder alongar ao máximo isso, assim como se a gente puder alongar ao máximo nossa saúde antes que ela comece a deteriorar em determinado nível, que a gente deixe de fazer as coisas que a gente gosta e tudo mais, parece bom. E o CDD, pelo menos nesse estudo, né, entra como uma ferramenta que aparentemente pode ajudar nisso daqui, né? Uma outra coisa também, obviamente, né, que o artigo tem que prezar pela transparência, que não é porque a gente está utilizando o CDD que todas as unidades de código foi possível manter dentro, né, do limite que a gente entendia que era legal, né? Só para fazer um parênteses aqui, explicar, a teoria básica do CDD, né, inspirada na psicologia da cognição, é que junto com o seu time, você vai definir alguns elementos que durante um determinado intervalo de tempo vão ser considerados elementos que dificultam o entendimento da unidade de código. Mas e quais são esses elementos? Os elementos que o time quiser. A gente chama isso aqui no CDD de ICP, Intrinsic Complexity Points. Ali, né? Então você define os elementos que compõem os ICPs. Nesse caso da Andorra, a gente definiu que acoplamentos com classes que eram especificamente do projeto e dificultavam o entendimento, declaração de atributos de tipos que são padrões ou de tipos que são provenientes de bibliotecas, frameworks e tudo mais que a gente utiliza. A gente também entendeu que dificulta o entendimento e as branches de código a gente também entendeu que dificultava o entendimento. Então isso se transformou nos nossos ICPs e a gente analisa a dificuldade de entendimento de unidade de código olhando para isso. Mas qual que é o limite? A gente também estabeleceu um limite. O nosso limite padrão ali, né, foi 10. Então, a gente tinha um limite de ICPs, conhecíamos os ICPs e mesmo assim, algumas unidades de código ultrapassaram esse limite. E aí, aqui no artigo fica escrito, né, quais foram as classes
Aqui, então, tiveram algumas classes muito centrais, né? A análise foi feita, né? Era importante falar isso antes. A Andorra utiliza uma arquitetura de serviços, beleza? Não, bom, né? Não vou entrar no mérito do que é um microserviço, se é só serviço e tal, mas serviços de granularidade em geral ali, né? Bem grosso, então são serviços maiores e tudo mais. E as análises foram feitas em 3 serviços diferentes, beleza? Em 2 desses serviços, que eram serviços específicos que facilitavam o treino de pessoas, existem classes que são bem core, que estão bem no centro do domínio do design instrucional que nos inspira. E aí essas classes realmente foi difícil de manter dentro do limite, a gente vai falar sobre isso, beleza? E também uma outra coisa que a gente percebeu foi que classes que estavam bem na borda externa do sistema, né, essas classes que geralmente a gente constrói para receber parâmetros em requisições ou devolver respostas, né, que tem que ser serializadas para algum tipo de formato, a gente percebeu que quando passava do limite, o trabalho que ia dar para manter dentro do limite não valia a pena, simplesmente porque era uma classe de uso muito, muito, muito específico. Então o que a gente fez foi que a gente dobrou o limite, né? Aí, para falar assim, pô, não vamos ficar aqui mexendo, né, criando delegates dentro do negócio para manter o contrato e tudo mais, é um uso bem específico. Então, isso também apareceu aqui. E uma outra coisa que apareceu nas core classes aqui, né, que eu acho que é importante, essas classes foram crescendo e a gente foi percebendo que a gente tinha que ir dividindo a responsabilidade, né, porque os limites foram sendo ultrapassados. No final, teve uma hora que a gente não conseguiu mais dividir, porque a gente não encontrou mais espaço. E isso foi um pouquinho de dor ali, né? Então, a gente se inspirou no C Sharp, nas partial classes do C Sharp, né? Inclusive, no C Sharp, entende-se que não necessariamente é uma boa prática as partial classes, mas pra gente foi uma inspiração para quê? Eu tinha uma classe core, quando passava do limite, eu olhava para essa classe e falava, poxa, acho que esse código pode morar em outro lugar. A gente criava essa outra classe para fazer a composição. De vez em quando essas classes tinham nomes muito óbvios, como por exemplo cálculo percentual, como por exemplo atualiza atividades, coisas do gênero, e de vez em quando não tinha um nome óbvio. E a gente aí usou um partial class ali como parte do nome e tudo mais. Beleza? Então essa foi uma parte aqui do que a gente descobriu, e aqui está a observação, né? Que o time reconheceu que manter as unidades de código abaixo do limite nem sempre é factível, mas novas estratégias foram propostas para lidar com isso. Aí, um terceiro ponto que a gente encontrou aqui foi que, de fato, né, o CDD impacta no número de CPs. Então aqui tem um gráfico mostrando que a maioria das classes ficou abaixo, beleza? Do nível, do limite que a gente gostaria. O que, de novo, é uma coisa bem interessante. Isso é cross-serviços. E é bem interessante por quê? Porque imagina isso. Imagina que você está criando um software que vai rotacionar gente, vai e vem pessoas, e ele vai crescer, e vai crescer, e vai crescer. E aí, se você tiver uma estratégia que consiga ser de fato implementada, que mantenha essas unidades de código nesses limites, parece ser uma coisa, de fato, muito interessante aí, né? Uma outra coisa que foi bem legal, né? E essa já conversa com... Enfim, né? Com conversas de bar e discussões que a gente tem internet afora, né? Tanto quando a gente olha para a academia, quando a gente olha para o mercado em si de desenvolvimento de software, é que parece que a utilização do CDD, né, impactou no tamanho dos métodos. Então, Gustavo trouxe a referência para um artigo aqui, que no artigo é indicado, né, que métodos que tenham até 24 linhas de código são métodos de tamanho interessante, que facilitam a manutenção e por aí vai. Eu não lembro as referências quando a gente olha para o mercado, mas falam de, no máximo, um scroll para metro, ou 2 scrolls, eu não lembro exatamente aqui, né? Então imagina que aqui ele explica um pouco, né, como foi feita a análise. Então a gente desconsidera hashcode, equals, get, etc, que é tudo que é autogerado pela IDE que está sendo trabalhada.
Então, o fato de a gente ter os ICPs bem claros e termos os nossos limites influenciou no tamanho aí dos nossos métodos, o que claramente parece ser uma coisa interessante, beleza? Para o dia a dia aí. E aqui ele fala dos percentuais, né, da influência e tudo mais. E aqui por último, existe... Esse aqui é um ponto que a gente ainda tem que explorar mais, mas de certa forma ali, né, o nosso código de teste foi um código de teste que ficou com um tamanho razoavelmente ok quando compara com o código de produção e tudo mais. Mas assim, não dá para afirmar, e é explicado isso aqui nessa descoberta, que será que foi de fato por conta do CDD? É uma coisa que a gente precisa investigar ainda mais. Mas tem aqui, né? Uma centelha que precisa ser mais investigada dessa possível relação. Beleza? Inclusive, né, a gente poderia usar a teoria do CDD para de alguma forma limitar o tamanho das classes de testes, né? Porque em geral a classe de teste reflete a complexidade do que está sendo ali testado, e as classes de teste que tem muitos elementos também e tudo mais, e que flertam, por exemplo, com os ICPs que são definidos em produção, de alguma forma a gente poderia influenciar nesse código, né? Mas a gente não trabalhou especificamente nisso aqui, e aqui tem um pouco dos números. Uma outra coisa que a gente conseguiu descobrir, né? Que é esse CDD Driven Commits aí. Aqui acho que tem duas coisas que são legais de falar, né? A gente estabeleceu uma estratégia na equipe que a nossa prioridade é fazer funcionar do jeito que a funcionalidade exige. Então essa é a prioridade, né? Fazer o código que na nossa cabeça é o interessante para fazer a parada funcionar. Só que a gente também tem um combinado que a gente quer minimizar voltas no código para refatorações. Então agora o débito técnico está aumentando, não sei o que, e por aí vai. Vamos agora vamos usar uma estratégia que sempre quando a gente passar por um código e se for possível a refatora, por aí vai. A gente não queria isso. A gente queria que refatorar já fosse parte do nosso fluxo. Então agora qual que era o nosso padrãozinho ali, né? Faz funcionar, computa ali os ICPs, né, daquela classe, e aí já organiza o código para viver sob os limites. Então isso apareceu fortemente, e para facilitar a mineração disso, desde o início da construção do código, a gente, inspirado ali nos conventional commits, a gente tem uma labelzinha de commit, que é o CDD, que marca exatamente quando a gente está fazendo alguma ação que é guiada especificamente pela teoria. Beleza? E outra coisa que foi interessante aqui é que, obviamente, que os ICPs que nós definimos, eles foram mudando com o passar do tempo, porque a cada 4 semanas, em geral, 4, 5 semanas, a gente senta como equipe e revisa os ICPs que estão definidos para ver se o código que está saindo em função dessa decisão, né, dos ICPs e limite, está sendo um código que nós entendemos que continua interessante. E a gente foi, né, mudando um pouquinho nos primeiros meses, beleza? E aí a gente fez um combinado que não dá para mudar os ICPs e voltar nos códigos antigos e ter que refatorar, porque mudou agora os ICPs que são analisados, e obviamente que isso influencia na contagem. Então o nosso combinado foi sempre que volta na unidade de código para mexer no código, porque enfim, né, o software evoluiu, a gente tem que recontar os ICPs em função do que está estabelecido naquele momento, para aí sim manter o código sob o limite. Então aqui foram os achados aí, né? Então aqui teve o 6º achado. Algumas lições que foram aprendidas, né? E Gustavo aqui deixa o artigo bem massa, porque ele deixa aqui, obviamente, né, em negrita ali
a centelha para a gente poder revisar aqui, né? Então, acho que isso, de fato, é uma coisa muito importante, né? Que o CDD, ele é muito flexível no sentido de o que é um código entendível. A teoria abraça que entendimento é contextual, depende das pessoas que estão analisando o material naquele momento. E isso é verdade, né, para qualquer discussão sobre entendimento. Então, o CDD foge daquela linha de se eu estou utilizando uma linguagem XPTO com essa equipe aqui, né, vamos lutar para ser idiomático, vamos lutar para fazer código desse jeito, ou vamos lutar para usar a tecnologia dessa maneira. Não. Qualquer maneira que nós como equipe, né, ou se for só você ou algo do gênero, entendemos que a gente escreve código que é mais fácil de entender, de evoluir e tudo mais. Pô, esses são os elementos que machuca nosso entendimento. Então, beleza. E um exemplo que ficou bem legal na Andorra é que, na minha opinião, funções como argumento, principalmente na linguagem Java, que é a linguagem que a gente desenvolve lá, machuca o entendimento. Por mais que as funções como argumento hoje já façam parte do core do Java desde o Java 8, eu ainda não entendo que o pensamento funcional é um pensamento natural para quando a maioria das pessoas estão programando em Java, né? Quando se eu for... Aqui é a minha opinião, beleza? Se eu for comparar o pensamento de passar funções como argumento, né? Usar funções como estruturas de generalização e tudo mais, isso é muito mais comum em quem programa com Elixir, com Clojure, com JavaScript e por aí vai. Beleza? No Java eu acho menos comum e por conta disso, na minha opinião, dentro da equipe, funções como argumento deveriam contar como um ICP, né? Como dificuldade de entendimento. Mas a outra parte da equipe, né? A nossa equipe é piquititica, falou que não queria. E foi assim que aconteceu. Então, se você olhar códigos de determinadas classes nossas, tem um monte de função como argumento. Um monte de função ali, né? E tudo mais. E o is really flexible. Aí é justamente sobre isso. É a teoria que abraça esse contexto. Então, se você tem um time que é muito heterogêneo, talvez os ICPs fiquem de um jeito. Um time que é mais homogêneo na senioridade e no conhecimento do negócio e por aí vai, fica de outro jeito. Então, em geral, você vai ser mais conservador nos ICPs e projetos corporativos, mas você pode ser mais agressivo nos ICPs ali, mais liberar mais e tal, né? Ter limite mais alto, algo do gênero. Talvez em projetos que o time é muito estável, né? Classicamente aí projetos open source e tudo mais. Esse daqui é um que a gente advoga desde sempre e o estudo mostrou aqui também, né? Que muitas vezes as refatorações que acontecem, mesmo quando você se inspira em livro como o Refactoring de Martin Fowler ou qualquer outro tipo de prática, sei lá, né? Object Calisthenics ou qualquer tipo de coisa que você leia aí na internet, o instinto em refatorar o código muitas vezes vem mais por instinto do que por uma análise fria ali, né? E eu tenho falado bastante sobre heurísticas aqui também no canal. Então, de vez em quando, a heurística ou as heurísticas que influenciam a pessoa a fazer uma refatoração variam de pessoa para pessoa dentro de um time. E o CDD, pelo menos pelo olhar do entendimento, transforma essa heurística quase num algoritmo. Porque você sabe que tem os ICPs e passou do limite, então você refatora. Sempre vai ser isso. É um algoritmo, se for parar a pensar, né? Ali, ou sei lá, se é quase isso, se tiver algum tipo de definição que eu esteja me passando. Por quê? Eu tenho esses ICPs, eu contei, passou do limite, então eu refatoro. A parte que, em geral, vira uma heurística é o que eu vou refatorar dentro daquele código. E aí, vira ali de novo, né? Em geral, a gente sugere que o que tem mais ICPs acumulado em um determinado ponto seja o que vai ser extraído e ajuda, obviamente, nisso, né? Então, isso apareceu aqui e é bem legal. Outra coisa aqui, ó, que é legal, isso aqui a gente foi uma discussão que eu achei bem massa, foi que eu também discuti isso, né, com o Anish aqui, enfim, né, nas nossas discussões sobre qualidade de código para o canal, para tudo que a gente constrói junto, e lá na equipe, e também com o Gustavo, que eu falei, pô, antes, na minha cabeça, era muito que não deveria existir God classes, né, essas classes gigantes com um monte de coisa e tudo mais.
essa opinião não está formada ainda, assim, né? Tô batendo o martelo, que eu acho isso de fato, mas eu começo a achar que é difícil você fugir com o decorrer do sistema de algumas classes que de fato vão ficar maiores. Que de fato vão ficar maiores ali. E no caso do CDD, elas podem ficar maiores porque passou muito do limite, ou elas podem ficar maiores porque elas são compostas por várias partial classes. E que se você juntar tudo isso, vai dar uma God Class, né, dividida em várias classezinhas ali. E a coisa que a gente percebeu com o uso foi, olha que interessante, a gente consegue perceber que determinado código pode virar uma God Class. E aí, isso pode ser, de novo ali, né, um gatilho ali pra gente de, poxa, para essas classes que a gente percebe que vão ser mais difíceis de serem entendidas e que talvez não... elas são tão no core da parada, né, que fica difícil da gente ir controlando. Será que a gente não pode ter uma estratégia de documentação que é diferente para esse tipo de classe, né? Ter algum tipo de documentação à parte para contar a história dessas classes que são mais difíceis de entender, para que quando a pessoa pouse nessa classe, ela já esteja com a mente mais preparada para lidar com aquilo que ela vai ler e tudo mais. É uma coisa que fica aí pra gente investigar mais. Beleza? Aqui tem, pensando aqui, né, nas lições aprendidas, a gente de fato foi bem nosso time foi bem soldado com o CDD, né? Foi muito disciplinado. As pessoas que estavam lá trabalhando, foram pessoas muito disciplinadas com a prática. Então todo mundo seguiu direitinho e tudo mais. Obviamente que isso faz a diferença, mas ao mesmo tempo a gente entende que foi fácil de seguir. Não é nenhuma teoria super complexa que exige muito debate ou algo do gênero. ICPs, limite, mantenha abaixo do limite. Tão simples quanto isso. Então, parece que ajuda, né? Essa facilidade. E aqui, né? De fato, é necessário, ajudaria muito se a gente tivesse mais ferramentas que ajudam a fazer essa contagem de CPs, talvez no futuro sugerir pontos de refatoração e tudo mais. Então, Gustavo desenvolveu uma que a gente tem tentado utilizar, né? A gente quer, obviamente, melhorar tal. Então, obviamente, isso aqui também é uma lição aprendida, de fato, é necessário. Uma outra lição, né, é que limitar ao tamanho da unidade de código por ICPs é melhor do que limitar por linhas de código. Essa daqui foi uma discussão que eu tive com o Gustavo, quando a gente fez uma argumentação aqui no artigo, eu falei assim, olha, se a gente a gente discutiu, a gente chegou no consenso que se a gente argumenta desse jeito, um contra-argumento pode ser um contra-argumento óbvio, que é, se linhas de código têm relação com o entendimento, eu simplesmente limito o número de linhas de código. Só que a história mostra que qualquer avaliação que é feita de maneira unidimensional, né? Ou seja, só analisa uma medida, por exemplo, tende a ser pobre, tende a gerar vieses que são ruins, né? Tudo mais. Então, se eu limito só por linha de código, você imagina que na cabeça de cada pessoa coisas diferentes influenciam o entendimento. Então, imagina que na minha, sei lá, né? Loops e funções dificultam o entendimento. E eu, em 100 linhas de código, posso ter um monte de função como argumento. Na cabeça de outra pessoa, branches de código dificultam o entendimento. E aí, além das funções, ifs, elses, loops e por aí vai, dificultaria o entendimento. Na cabeça de outra pessoa, na declaração de atributos, dificulta o entendimento. Então, de novo, o entendimento, ele é pessoal, beleza? E aí, botando essas pessoas para conversarem, pode-se chegar a um combinado de elementos que a equipe vai viver, né, sob aquilo durante um determinado intervalo de tempo. Então, limitar o tamanho pelos ICPs parece muito mais interessante, porque em geral vai ser multidimensional, a gente sugere 3 ou mais ali, e vai abraçar o que as pessoas pensam na equipe. Então parece meio óbvio que é mais interessante do que limitar estritamente pelo número de linhas de código. Inclusive,
linhas de código poderia virar ICP. Então a gente pode, imagina que uma equipe, um planeta fora, pode considerar que cada 30 linhas de código vale um ICP. Você já tem um elemento ali dentro dos, entre outros que eventualmente vão ser escolhidos. Beleza? E aqui, né, para fechar essa parte das lições, aqui não tem o Silver Bullet aí, né, pros ICPs, beleza? Então, de novo, qual que é o conjunto de ICPs melhor do planeta para a gente utilizar? Não tem. Inclusive, seria um anti-pattern da teoria. Porque, de novo, entendimento é contextual. Então, essas discussões, né? Provavelmente alguém você que está vendo o vídeo aqui, ou já passou ou vai passar, alguém falando assim, fazer um for utilizando a instrução for é mais difícil de se entender do que fazer um for utilizando o método, a função for each, e por aí vai. O entendimento é meu. Eu entendo como eu quiser. Beleza? A pessoa pode até utilizar algum tipo de análise para falar, desse jeito é mais complexo. Beleza, como é que você analisa a complexidade? Eu analiso pelo número de elementos que são necessários você entender para conseguir ver esse código rodando. Beleza, mas o meu background importa. Então, aquele número de elementos separados pode ser que na minha mente seja um elemento só. E do outro jeito, pode ser que tenha só 2 elementos, mas eu tenho tão pouca familiaridade com aqueles elementos que vão ser 2 separados. E isso automaticamente fica mais difícil para mim de entender do que para outra pessoa. Então o entendimento é contextual e isso é muito legal, né? É uma lição forte aí. Beleza? E aí depois entra na parte das limitações, obviamente. Então aqui a limitação óbvia é que é um estudo feito durante um bom tempo, porém num time só. Beleza? A gente está tentando buscar mais times, mas não é algo que é fácil de conseguir, e aqui fala-se mais, né, um pouco sobre as limitações e tal, e aí sobre trabalhos relacionados e conclusões aqui, né, beleza? Então aqui eu sugiro, vou fazer o convite aí, né, para você ler, mas a gente já tá aqui com 32 minutos de vídeo, mas bom, era isso. Eu tô muito feliz com esse artigo, admito que para mim, né, particularmente falando, é uma realização. Achei que ficou muito bem escrito. Achei que contou o que aconteceu de maneira muito interessante. Eu fico muito feliz de ver, né, que tudo que as coisas que eu pensei lá para trás, de fato parecem fazer sentido. E tem cada vez mais gente utilizando o CDD que gosta da teoria, que aplica a teoria de vez em quando, até meio que em stealth mode, ali dentro da sua equipe. A galera que participa da jornada DEV Eficiente utiliza, né, de maneira mais interessante, tudo mais. Mas bom, era isso que eu queria compartilhar. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, o teu comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Se você ficou interessado, você, o seu time, sua empresa ficou interessado mais na teoria e quer saber como utiliza, quer ajuda ou algo do gênero, sinta-se à vontade para entrar em contato. Eu vou ficar muito feliz de poder falar com você. Beleza? Era isso. Tchau.